de mudança enorme. As pessoas chegarem em você, abraçar você, poxa, obrigado, né? Poxa, João, parabéns, você fez um trabalho maravilhoso, né? A resposta até hoje está aí, né? Então, eu estava falando hoje de manhã, agora há pouco, né, com o diretor daqui do hospital, o Sabino, né, que ele vai bater um tênisinho, e ele falava bem disso, né? Da minha história, blá, blá, blá. Então, essa coisa de um bom trabalho, de um cidadão, é simples, né? Não é muita coisa. Você é aquilo, você focou, atingiu o objetivo e você mantém a boa conduta, não importa. Ou lá, que é duro não chegar lá, né? É se manter-se lá e depois ser, que é duro o sucesso. Né? Falando em chegar lá, Jaiane, me diz uma coisa, a prática de um esporte como a corrida também deve levar algumas mudanças nos hábitos alimentares. Leva? Sim, com certeza. É como eu falei no começo, não adianta a pessoa achar, eu estou correndo, é um esporte que gasta muita energia, então eu posso comer pizza, hambúrguer, viver de alimentos gordurosos e hipercalóricos que não tem problema. Eu vou gastar tudo isso correndo. Não é bem assim que funciona. A pessoa tem que associar a alimentação saudável com a atividade física para ter os benefícios da atividade física, saúde, qualidade de vida. Então, ela tem que ter a consciência que, a partir do momento que ela está praticando uma atividade física, ela tem que ter uma alimentação saudável, tanto para conseguir fazer esse exercício de forma adequada, no sentido de não se lesionar, como a doutora falou, ter a recuperação muscular adequada, conseguir completar uma prova sem problema nenhum e ter esses benefícios para a vida dela como um todo. Então, tem que começar a se regrar, aquela história que todas as nutricionistas dizem, de fracionar os alimentos, fracionar as refeições, comer de 3 em 3 horas, no máximo de 4 em 4 horas, procurar fazer um prato colorido, sempre com verduras, legumes, né, arroz, feijão, as proteínas, fazer os lanches, café da manhã, lanche da tarde, lanche da manhã, e ter essa consciência e fazer essa mudança do hábito alimentar para a vida dela. Legal. E você, está gostando do papo? Então participe, mande suas perguntas. Temos aqui Jaiane, nutricionista, doutora Silvana, especialista em medicina esportiva, e o corredor Zé João. Bom, já temos aqui uma primeira pergunta de um internauta, é da Inês, de São Paulo, e ela pergunta para a doutora Silvana: criança pode correr? Com quantos anos pode iniciar o esporte? Criança pode correr, mas ela tem que ter não pode assim se especializar muito precocemente num tipo só de atividade. A criança ela está adquirindo ainda a coordenação motora, ela está adquirindo vários movimentos. Então, o ideal é que ela se apegue a vários tipos de movimentos, a vários tipos de esporte. Então, de repente, ela pode fazer a corrida, fazer uma luta, algum outro tipo de aquisição de movimentos que ela possa vir a apresentar. Né? Então, a corrida está liberada, ela tem uma capacidade menor do que adulto, né? E, nesse caso, os cuidados são mais imprescindíveis ainda. Então, as características relacionadas à hidratação, à alimentação, às roupas, principalmente a perda de temperatura pela pele, que na criança é diferente do adulto. Então, a roupa na criança, de repente, uma roupa inadequada vai ser muito deletéria, né? Então, é importante. E as orientações para as crianças, às vezes, são mais importantes até que para os adultos. Então, considerando que a criança possa fazer vários tipos de atividades e a corrida possa ser um delas. Aliás, a corrida já faz parte do dia a dia da criança, né? A criança, a coisa que ela mais gosta de fazer é correr e brincar, né? É verdade. Então, como isso já faz parte do dia a dia da criança, no caso das corridas organizadas, com busca de medalha, tudo isso, a criança ela ainda precisa estar tendo aquela parte lúdica, ou seja, aquela parte da brincadeira. Então, ela pode sim, de uma certa forma, em tons de brincadeira, de estar se divertindo, ela pode estar focando a conquista de uma medalha, a conquista de um resultado. Mas isso não deve ser o foco único. Ela deve estar só procurando, inclusive procurando outros tipos de atividades que possam melhorar a coordenação e o desenvolvimento dela. Legal. Bom, o Jonas, aqui de Santos, pergunta para o Zé João: há quantos anos existe a JJS Eventos? 16 anos.
16 anos. E ele pergunta aqui na sequência, por que a JJS Eventos tem 5 postos de água e um gel no percurso de 10 quilômetros, enquanto que os demais têm 3 postos e não tem o posto de gel? Eu baseio aqui na nutricionista, a Daiane, a doutora aqui, e eu fiz um cálculo, eu fiz com o médico, né, mais no Nordeste, né, doutor Paulo. A gente está falando dos mortais, né, eu me refiro como eu me referi a postantes aqui, eu não sirvo um bom exemplo, eu vou explicar por quê. A doutora falou uma coisa da alimentação, né, sobre referência de calórica, né? Eu gastava, você entender, é uma boa referência falar isso, mas eu vou falar para todo mundo entender. Eu consumia na parte de base 10 a 11 mil calorias dia. Isso é uma coisa que está fora de uma pessoa normal. Mas eu corria... Uma pessoa normal consome quanto, mais ou menos? Hoje, o Guia Alimentar para a População Brasileira diz 2.000 calorias para um adulto normal. Mas o gasto energético é calculado de indivíduo para indivíduo. Então, quando você passa numa consulta com o nutricionista, ele vai avaliar seu peso, sua estatura, sua idade, vai fazer uma anamnese alimentar e vai calcular o seu gasto energético dia. A sua atividade física, e aí a gente diz, olha... o seu gasto é esse, o seu gasto é esse, os gastos energéticos são diferentes. Então, completando, eu tinha uma carga de trabalho, de rodagem, que nós usamos muito na linguagem dos fundistas, né? 30 km por dia. Treino de manhã e treino à tarde, né? Então, Que seria, só interrompendo, que seria a pergunta da Aline, aqui de Barueri. Quantos você corria? Então, é uma carga de trabalho, é um gasto energético que você tem diário, além do teu normal basal, que é de 2.000, por aí, o meu que era a coisa... E meu metabolismo é muito rápido. Eu tenho uma forma de metabólica, nasci com isso, né? Então, era fantástico, show de bola. Então, isso é para o Zé João, né? E alguns fundistas a nível mundial também têm essa carga muito alta, né, de consumo. Depende do esporte também, né? Então, completando por que da hidratação de 5 postos. Por quê? Zé João, amanhã, vai fazer o 10 km amanhã. Ele está se referindo os 10 km, tá, as corridas amanhã, que vai ter amanhã, a corrida de Santo Dumont do Mundo Vasconcelos, né? Por que isso? Porque eu notei que tinha muitas pessoas desmaiando, passando mal nos eventos, né? E eu fui pôr um posto de água a mais. Um a mais. E eu cheguei nos cálculos, né? Que o último corredor chegava em 1h50, 1h50. E 1h30, quase 70%. Isso quer dizer, ele está fazendo quase uma maratona. São 2 horas de trabalho. Eu não podia me basear em Zé João da Silva, nem muito menos no keniano, que vai ganhar a prova, né? Que faz meia horinha e 27 minutos. Então, esse cara que vai finalizar essa atividade, então ele merece um caso muito especial. Consequentemente disso tudo, o meu atendimento nosso do evento quase zerou com isso. Porque o açuquinho, eu vou pular o gelzinho, que fala um açúcar a mais, depois a doutora me corrige, porque eu vou... não sei, eu estou falando a minha linguagem de atleta do esforço, né? Ele está com 1h30 ali de trabalho, e ele vê um açuquinho ali, lá faltando 1 quilômetro, e mais um pouquinho de água ainda, vai ter no 8º, ainda vai ter um posto d'água. Ele fala, puxa vida. Então, de fato, ele vai finalizar, mas aquele suporte a mais... Para chegar na água, né? Então, ele fala, de fato, eu cheguei e ele não passa mal, porque ele não atinge o pico máximo de fadiga. É isso mesmo. Né? Então, eu zerei com isso, eu zerei. Então, eu pus 4, um gel e mais um, é mais para esse zelo, não é excesso de zelo, vamos dizer assim, mas um cuidado muito especial com esses praticantes que vão lá para finalizar. Não o Zé João, o Potegal, o Marilson, né? Sim. Não é essa a intenção. A intenção é de fazer o cara finalizar bem e falar, poxa, que prova legal. Mas ele chegou mais porque ele se esforçou um pouquinho e ele teve esse cuidado a mais. Eu costumo exemplificar para os pacientes, né? Fazer uma corrida, uma prova, algum exercício físico, é a mesma coisa que você sair com o carro na estrada, né? Você precisa abastecer antes, né? Vai rodar uma grande distância, abastece antes, às vezes no meio e no final, porque senão você não consegue chegar lá. E fazer sempre o check-up, né?
Exatamente. Bom, chegou uma pergunta aqui para Só só complementando o que o João falou, normalmente o que a literatura diz é que a partir de 1 hora do exercício você precisa de uma reposição de carboidrato. Então o que eles fazem é bem correto. Esse cálculo que ele faz, que tem pessoas que terminam em mais de 1 hora a prova, é exatamente isso. Se todos terminassem com um período menor que 1 hora, não necessitaria. Mas, neste caso, precisa mesmo. Chegou uma pergunta aqui da correto. Caterine, de São Paulo, para a Jaiane, perguntando o seguinte: comer batata faz bem para quem corre? E massa? A batata e a massa, assim como a massa, são carboidratos e vão fornecer energia. São alimentos que podem e devem ser consumidos dentro de uma alimentação saudável, e sempre em quantidades adequadas, nunca em excesso, porque tudo que for o excesso pode ser transformado em gordura. Então, elas podem ser consumidos sim, fornecem energia para a prática dessa atividade física, mas sempre orientados e sempre com moderação. Legal. Bom, deixa eu ver aqui, tem muita coisa chegando aqui. Uma pergunta do Vladimir. Para o Zé João. Quantas corridas a JJS organiza por ano? Hoje 4. 4. 4 eventos. Tem uma outra aqui também. Qual foi a maior dificuldade do JJS quando era atleta? De você, do Zé João, quando era atleta. Pergunta do Thiago. Qual foi a maior dificuldade que você já teve quando você corria? Poxa, maior dificuldade. Dificuldade. Eu acho que de correr, atingir os objetivos, né? Porque o atleta, nesse grau que eu pretendia chegar e cheguei, na elite da elite, né? Você começa a tá sempre a querer se alinhar o seu melhor, né? Atingir a sua meta, que é o recorde, é tempo, né? Ou ganhar um grande evento, né? Mas dificuldade mesmo é um todo, né? Em especial, você podia citar patrocínio, podia citar algo, mas isso aí é os pormenores, né? Isso não é o dificuldade. Nunca teve uma lesão assim que você teve que ir até o final machucado? Isso nunca ocorreu? Lesão é uma dificuldade de um grau pesado, mas faz parte da sua evolução, né? Ou para algum erro você cometeu, ou pisou em falso, ou um tênis inadequado, né? Aquele esforço, né? Pode acontecer, mas eu tive uma gravíssima, né? Um acidente no Mundial, eu finalizei e sofri depois uma cirurgia, uma intervenção cirúrgica, né? Mas eu não quero isso como uma grande dificuldade, né? Acontece, você acha que isso faz parte não tem um atleta nesse nível, um nível de primeira linha, que ele não possa se machucar, todos se machucam, não tem como, porque está no limite do limite. Então, a estrutura geral que você está submetendo, ela é muito complexa, né? Ela está compreendida numa área de risco total. Só que você nasceu para aquilo, você está dentro de uma linha de consciência também total, né? Então, você está num limite ali muito pequeno, a imagem tua é muito pequena de você não se machucar. É quase impossível dizer, não vou machucar. Falando em se machucar, tem uma curiosidade aqui, a pergunta do Ariovaldo Degobe, de Bauru. Ele pergunta para a doutora Silvana: por que minha mão incha quando eu corro? Isso faz parte do funcionamento do organismo, que é a vasodilatação. Fica mais vasodilatada. Normal. Para todo mundo, não é só para o Ariovaldo. É normal acontecer isso. É o mecanismo de perda de calor da pele. Não só a mão incha. É a sensação que fica na pele pela vasodilatação para perda de calor. Não se preocupe, Ari. Não se preocupe. Bom, Zé João, chegou uma pergunta aqui também sobre o tipo de pisada. Por que é importante saber o tipo de pisada? Da Jéssica, não falou de onde é. Pisada. Eu nem sabia que existem vários tipos de pisada. Existem 3 A doutora, tipos. eu tenho três tipos, basicamente 3, né? Eu sou supinador. Supinador. E bem acentuado, né? Mas explica pra gente, supinador bem acentuado. Você pisa para fora, né? Pisa para Minha fora? jogada é para fora, né? Mas não é que é errado.
Cada carro tem a sua mecânica de pisada, né? Tu se preocupa todo com os detalhes, mas eu acho que, a não ser uma coisa gravíssima, né? Mas né, é a mecânica dele, é o pé que ele tem, essa estrutura que ele possui. São 3 tipos de pisadas, né? Quais são? Isso, a supinada, a pronada e a neutra. E esses tipos de pisada existem alguns tipos de calçados que têm que ser adequados para que a pessoa, quando está fazendo o movimento, o esporte, ela não venha a ter lesões decorrentes a estar usando um calçado inadequado ou pelos movimentos repetitivos que esses tipos de pisadas levam essa pessoa a realizar, que são micromovimentos, levam às dores, à predisposição às lesões, tudo isso. Então, é importante estar identificando, aí que vem a importância de identificar qual tipo de pisada para que tenha um calçado adequado para compensar os movimentos que essa pisada vai estar fornecendo para a pessoa. Bom, que legal. É isso. A gente vai encerrando por aqui. O Complexo Hospitalar Edmundo Vasconcelos agradece a presença do campeão Zé João. Obrigado. Da doutora Silvana e da nutricionista Obrigada. Jaiane Marques. Obrigada. E a todos vocês que participaram aqui com a gente desse bate-papo. Muito obrigado.